Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre pontuação, algo tão importante na nossa escrita, porque afinal quando nós estamos registrando, a gente precisa demonstrar no registro a mesma entonação que a gente usa na voz de fazer uma pergunta, uma exclamação, uma admiração ou afirmando alguma coisa. A gente vai entender como usar esses pontos na nossa escrita, tá? Em nossos textos. E aí, é esse o nosso tema da aula. A gente vai iniciar com a apresentação desses pontos, desses sinais de pontuação, tá bom? Acompanhe na tela comigo, eles vão se apresentar para nós. Acompanhe aí a apresentação, vamos lá. Sinais de pontuação, né? Existe aí a aspa, exclamação, ponto e vírgula, reticência, a vírgula, dois pontos, ponto de interrogação e o ponto final. Vamos conhecê-los? Olha só. Oi, sou a vírgula. Tem uma função muito importante na frase. Indico uma pequena pausa ou sirvo para separar palavras e expressões. Essa é a função da vírgula aí, ó. Ok? Então, a gente conheceu a vírgula. É o primeiro sinal aí apresentado, ó. Vou colocar aqui uma vírgula. Vou colocar ela um pouquinho maior para a gente enxergar aqui, ó. Essa é a vírgula. Primeiro sinal apresentado, não é isso? Vamos para o próximo. Acompanhe na telinha. Alô, amigos. Nós somos 3 irmãs e indicamos dúvida, incerteza ou suspensão do pensamento na frase. Somos chamadas reticências. Olha só qual foram apresentadas aí, a reticência, né? Reticências. Outro sinal de pontuação. Vamos conhecer o próximo. Olá, sou o ponto de interrogação. Sou usado nos finais das frases interrogativas. Ou seja, você quer interrogar ou perguntar, já sabe que esse sinal é apresentado. O ponto de interrogação, que é esse aqui, né? Vou colocar ele aqui, para a gente não esquecer dos que estão sendo apresentados aí. Ponto de interrogação. Vamos para o próximo. Vamos lá. Oi, somos os 2 pontos. Somos gêmeos e todos nos usam antes de uma citação ou enumeração, né? A gente usa os 2 pontos. Outro sinal apresentado aí, vamos lá. Tem vários pontos aí, né? Vamos lá. Vamos para o próximo. Acompanhe na telinha. Meu nome é Travessão. Eu sirvo para indicar o diálogo entre 2 ou mais pessoas. Sirvo também para destacar palavras ou expressões, tá? Então, é o travessão. Olha o sinal apresentado aí para nós. Vou colocar aqui o travessão. Travessão. Ok? Vamos aí para o próximo. Apareço sempre no final da frase para indicar que ela terminou. Sou o ponto final. Olha o outro sinal apresentado aí. Ponto final. Vamos continuando na telinha. Vamos ver o próximo. Ei, somos a supla mais simpática da pontuação. Somos o ponto, somos a dupla mais simpática da pontuação. Somos o ponto e vírgula.
nós indicamos uma pausa maior que a vírgula, ou seja, o ponto e a vírgula, né? Dois pontos juntos, né? Que é o ponto, ó, ponto e vírgula, né? Outro sinal usado na nossa escrita, ó, que nós utilizamos, que é o ponto e vírgula, tá bom? Vamos pro próximo aí, olha. Queridas crianças, eu sou o ponto de exclamação. Olha ele se apresentando, o ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo que vejo. Maravilha, viva! Sirvo também para indicar espanto e tristeza. Esse é o ponto de exclamação. Exclamar, né? Apresentar ali o ponto de exclamação. Vamos lá. Esse aqui é um tracinho, né? Vertical é o ponto de exclamação, ok? Vamos aí para o próximo. Vamos ver mais quem vai se apresentar? Quem será? Nós somos as aspas. Servimos para indicar citações ou para chamar atenção sobre uma palavra ou expressão, ok? Então, é as aspas. Vou colocar aqui as aspas, que é o próximo sinal que foi apresentado aí, né? Que se apresentou. As aspas. Ok. Vamos ver o próximo. Quem será que vai se apresentar agora? Parênteses. Olha esse sinal aí, o parênteses. É o nosso nome. Servimos para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Tá? A gente usa os parênteses, né? Parênteses. Então, esses são os sinais que foram apresentados. Cada um se apresentou e falou a sua função, né? Então, vamos só relembrar. A vírgula, que faz pequenas, né, separações de expressões e pequenas pausas, né? Nós também temos a reticência, expressa uma dúvida, excitação ou continuidade numa ideia inacabada, né? Tem o ponto de interrogação, que é usado em perguntas, ok? Dois pontos, ó. Indicar a fala de um personagem, ou a enumeração, citação dos dois pontos. Travessão, no início da fala de personagem, ó. Ok? Ponto final, indico, né, uma afirmação, o final de uma frase, ok? De uma ideia, ó. Ponto e vírgula. É uma pausa um pouco maior do que a vírgula, tá? Usado para separar ideias, ok? Ponto de exclamação, usado para expressar uma admiração, um espanto, uma tristeza. A gente usa esse tipo de numeração, socorro, maravilha, viva. A gente usa o ponto de exclamação, tá? Aspas, para destacar uma frase, uma expressão, no início de uma citação, a gente pode usar uma aspa no texto. Ou também a gente pode usar um parêntese, se referindo, pode ser uma data, para dando uma explicação sobre algo citado ali, um fato, a gente coloca uma data, pode colocar entre parênteses. A gente usa esse tipo de sinal na nossa escrita também. Então, aqui nós temos quantos sinais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sinais foram apresentados. Eles se apresentaram e disseram a função de cada um deles. E nós usamos esses sinais em frases, nos nossos textos, tá? Se eu quero fazer uma lista, vamos supor, assim, eu vou na feira e vou comprar. Aí eu uso os dois pontos. Eu vou começar a minha lista. Aí eu começo batata, cenoura, e eu posso usar a vírgula para separar esses itens,
né, na medida que eu estou escrevendo. Mas o que será que eu vou fazer à tarde? Esse suspense, essa ideia inacabada, eu posso usar o quê? A reticência, né, na minha frase, para indicar uma continuação, ok? Ali. Ponto de interrogação numa pergunta. Você está gostando da aula? Aí eu posso usar o ponto de interrogação, ok? 2 pontos, como eu falei, ó, no início da minha lista aqui eu usei 2 pontos, ou então no personagem. A cigarra então perguntou para a formiga lá no texto, né? Aí eu, 2 pontos. Aí eu uso travessão para indicar a fala da cigarra, ok? E aí eu falo a fala do personagem, eu uso um travessão. Ponto final, ó, no final da frase. A cigarra não foi trabalhar. Uso o sinal ponto final, indicar minha afirmação, no final da minha ideia, né? Ponto e vírgula, posso numerar itens, né? Eu tenho determinadas coisas para fazer, eu preciso ir no shopping, ponto e vírgula, eu preciso fazer isso, ponto e vírgula. Eu coloco enumerar minhas coisas, coloco ponto e vírgula para separar essas ideias, tá? Posso usar o ponto e vírgula. Ponto de exclamação, frases como eu falei, como socorro, viva, oba, tu ganha uma bicicleta nova do teu pai, um celular, como, né? Dependendo do presente que você... Nossa, que legal! Então, essas expressões, né, de admiração, surpresa, eu posso usar o ponto de exclamação, tá? E as aspas, elas são usadas para fazer citação. Você está escrevendo lá um texto, você quer citar, por exemplo, falando sobre um texto sobre escravidão, você está lá escrevendo sobre a escravidão, você quer citar uma frase de Zumbi dos Palmares ou de alguém famoso que falou sobre alguém, né? Uma citação sobre os negros, o período da escravidão. Você faz essa citação, falando quem é a pessoa que está citando, você coloca a fala dela entre aspas, para indicar que é o que ela falou, né? Aquela pessoa que você está citando lá no seu texto, ok? E o parênteses você pode usar para fazer uma explicação. Vamos supor, no período você cita um fato que aconteceu no período da escravidão, entre parênteses, vamos supor que você coloca 1888. Você coloca o ano que aconteceu aquele fato, tá? Você pode usar esse sinal aqui, o parênteses, no seu texto. Aí coloca a informação ou a data ali, a explicação entre parênteses, para você indicar que você está explicando algo que você, né, escreveu anteriormente. Então, esses sinais, eles são abordados dessa forma na nossa escrita. E elas precisam estar presentes, às vezes, na pergunta. Você faltou na escola ontem? É uma pergunta. Então, eu preciso indicar na minha escrita isso aqui. É claro que eu falo, você percebe que eu estou perguntando, mas quando você vai registrar, para indicar que é uma pergunta, você usa os sinais indicados, né? Para perguntar, para responder, para separar itens, depende do sinal. Então, esses são os sinais apresentados. A gente vai aprendendo nas nossas aulas como aplicar isso no texto, tá? Como a gente pode utilizar da maneira correta. Por enquanto, a gente fica por aqui e te aguardo na próxima aula, tá bom? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras que a gente tem preparado com carinho para vocês, tá bom? Eu te aguardo na próxima. Tchau, tchau!